1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1 é a nossa aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue avançar, né? Glória a Deus. Estamos evoluindo, às vezes mais tranquilos, às vezes mais rápido, mas estamos, né, crescendo aí nesse estudo aí dentro das cartas de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, então? Eu vou ler todo o texto, mas para a gente ver o contexto do que ele está falando no capítulo 3, ok? Então eu vou ler o 3, do versículo 1 até o versículo 23, que é onde termina o capítulo 3. Vamos lá. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há invejas e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Então esse é o capítulo 3 aqui de 1 Coríntios, em que Paulo agora começa que aparentemente, trocando um pouquinho do tom de voz, né? Eu costumo dizer que Paulo, ele tem as suas ênfases, né? Inclusive no tom de voz, no tom da escrita, né? Paulo tem, dentro do livro aqui, ou dentro das cartas que ele escreve, se a gente prestar atenção no conteúdo, né, nas frases que ele vai colocando, a gente consegue inclusive colocar até o tom de voz que ele está falando aquela frase, porque a gente percebe o assunto que ele está ministrando, que ele está ensinando, que ele está corrigindo, e então a gente consegue perceber até a entonação de voz que ele faria essa leitura, ou que ele colocaria se ele estivesse falando ao vivo para esses irmãos, né? Então ele começa o capítulo 3 dizendo, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais,
como a crianças em Cristo. Então ele começa dizendo que ele está falando com uma igreja que, infelizmente, até esse momento ainda não é espiritual. Lembra que a gente falou na aula passada que o contrário de alguém espiritual não é alguém natural, mas é alguém carnal. Então, ou eu sou nascido de novo e tenho atitudes que demonstram esse novo nascimento e essa nova natureza de Deus, e eu me torno alguém espiritual, alguém que é guiado pelo Espírito, ok? Alguém que é espiritual, gente, não é alguém que não peca, ok? Tirem esse slogan da cabeça de vocês, ok? O espiritual não é alguém que nunca peca. O espiritual não é alguém que já tem uma auréola na cabeça e já se tornou santo. Não, não. O espiritual é o homem e a mulher que são guiados, que são dirigidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito que habita dentro de vocês. Não foi isso que a gente falou na aula passada? Que o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus e o nosso espírito conhece as coisas do homem, não é isso? Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de novo, agora ele é habitado por esse Espírito Santo que passa a morar dentro de nós diariamente, e é esse Espírito que nos ensina todas as coisas. Então, Paulo começa dizendo no capítulo 3, eu não tô podendo falar com vocês como crentes espirituais, guiados pelo Espírito. Porque se vocês fossem guiados pelo Espírito, não haveria entre vocês o que está havendo. O que está havendo? Paulo está falando aqui para nós. Está havendo divisão e... Ele no versículo... Inveja e divisões, né? Vou ler o versículo 2 e 3 para a gente chegar lá. Versículo 2: Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, ele acaba dizendo assim, eu tenho dado leite para vocês, quando vocês nasceram de novo, né? Para não dar um alimento muito forte, um ensino muito profundo ou algo muito mais que confronte muito mais vocês. Eu tenho dado sim um leite para vocês, tenho dado um alimento mais ralo, um alimento mais tranquilo. Eu tenho ido aos poucos com vocês, mas isso já deveria ter passado de fase, né? O cristão, ele precisa ir amadurecendo conforme a sua vida cristã vai avançando, 1 ano, 2, 3 anos, a gente descobriu que ainda é uma pessoa que é chamado de, esqueci agora o nome, que Paulo cita aqui nas cartas que eu falei numa aula dessa passada. Alguém lembra o nome? Eu esqueci. Mas eu vou lembrar e falo para vocês. Então, até 3 anos, a pessoa é considerada praticamente um bebê na fé. Ele está ali no processo ainda dessa evolução do novo nascimento. A partir do 3º ano, em que ele já está dentro da fé, em que ele está com Jesus, ele já deve começar a amadurecer em algumas áreas. Ele já não pode mais ser considerado esse bebê espiritual, ele já precisa crescer de fase, começar a engatinhar, querer caminhar e querer alimento um pouco mais sólido, querer o alimento um pouco mais com mais substância, né? Ele precisa sair do leite. E Paulo está dizendo assim, até hoje eu tenho que dar leite espiritual para vocês, porque vocês ainda não estão em condições de comer alimento sólido. O que ele está falando para essa igreja? Que eles ainda continuam sendo crianças espiritualmente, eles não amadurecem, eles não crescem, eles não avançam na fé, eles continuam querendo ser tratados como bebês. Por que eles continuam querendo ser tratados dessa forma? Mas eles se consideram adultos espirituais, nós vamos perceber aqui, pelas atitudes, eles se consideram muito mais espirituais, muito mais maduros, muito mais crescidos. Mas o que mostra que eles são crianças espirituais é justamente as suas atitudes. Então, como é que eu identifico a minha espiritualidade? Como é que eu identifico a minha vida em Deus? Se eu estou mais maduro, as minhas atitudes tendem a ser mais espirituais, guiadas pelo Espírito de Deus. Se eu ainda estou sendo guiado totalmente pela minha carne, pelas mesmas atitudes que eu tinha antes de conhecer Jesus, se a minha nova natureza não está aparecendo, não está sendo realmente
transparente através da minha vida, das minhas atitudes, então eu preciso rever primeiro, inclusive, a minha conversão. Eu preciso rever primeiro o meu novo nascimento. Porque Paulo está dizendo assim, eu não estou conseguindo ver vocês amadurecendo. Vocês ainda continuam tendo que receber leite espiritual. Vocês ainda não podem receber alimento sólido. Por quê? Porque ainda existe entre vocês inveja e divisões. Por que Paulo está falando isso, gente? Dentro do capítulo 3 aqui, bem no início. Porque ele já falou no capítulo 2 a respeito... no 1, ele fala lá no versículo 12 que eles estão nessa disputa, né? Olha lá, vamos voltar lá que ele fala o mesmo assunto. É 1 Coríntios 1, 12. Olha o que ele fala lá. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Apolo, ou eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Lembra que a gente leu isso lá no capítulo 1? E aqui ele volta com o mesmo assunto. Porque, na verdade, ele está completando algumas informações, alguns ensinos, algumas correções. E ele está falando, irmãos, vocês estão ainda como crianças, tendo divisões, invejas, contendas entre vocês por causa de questões teológicas, por causa de grupos que estão se dividindo dentro do próprio corpo de Cristo. É como se Cristo, então, agora tivesse vários corpos. Falei sobre isso também no capítulo 1, quando a gente falou sobre isso. As muitas divisões que existem hoje, gente, elas nascem justamente desse contexto. Até de 1 Coríntios, por exemplo, né, da igreja de Corinto, onde os grupos já se dividiam porque uns queriam seguir o jeito de Apolo, outros queriam seguir o jeito de Paulo, outros queriam seguir o jeito de Pedro, e assim sucessivamente. Então a gente já vê no início da igreja, no início de tudo isso, a igreja já tendo esse partidarismo, né? Tendo essas divisões. E Paulo chama isso de carnalidade. Paulo chama isso de infantilidade. Olha o tom de voz de Paulo aqui com a igreja de Corinto e com nós hoje. Se eu ainda continuo dizendo que a minha igreja é a certa, se eu continuo dizendo que os meus pastores são os mais corretos, se eu continuo dizendo que o rebanho que eu congrego é o rebanho mais maravilhoso, eu também, e se o outro não é igual para mim, se a outra igreja não é também bênção, eu estou encurtida nesse mesmo grupo. A mesma discussão, a mesma situação que Paulo está corrigindo os irmãos da igreja de Corinto, ele corrige eu e você hoje. Porque nós precisamos entender de uma vez por todas, assim como a igreja de Corinto precisava entender, que todos nós que somos chamados para esse novo nascimento, que nós somos chamados por Deus a nascer de novo, a nos convertermos ao Evangelho, a realmente sermos de Cristo, nós não podemos ter essa questão de divisão. O corpo de Cristo é um só, sendo ele de qualquer placa denominacional. Infelizmente, as teologias dividiram a igreja de Cristo, ok? Mas eu e você precisamos, assim como Paulo está tentando corrigir esses irmãos, nós precisamos entender pela palavra de que não há vários corpos de Cristo. Só existe um corpo de Cristo, que é formado de judeus e gentios. Então, quando há essa junção, nós temos um corpo sendo, então, edificado, sendo fortalecido, sendo edificado para Deus, para a cabeça que é Cristo, ok? Então, nós precisamos ter esse entendimento, assim como Paulo estava tentando falar com esses irmãos. Infelizmente, algumas denominações têm, a Alessandra está falando que uma denominação que ela coloca ali no comentário nem nos considera como irmãos, né? Infelizmente, essa é a correção que Paulo está fazendo para mim, para você e para todos esses irmãos. Infelizmente, a igreja de Cristo na terra, agora estou falando no modo geral, em toda a terra, ela tem esse tipo de divisão, esse tipo de inveja ainda. E isso é um espírito que opera, né, contrariamente ao Espírito de Deus. E o próprio cristão é que não está percebendo isso. Ele está dentro da igreja, ele está dentro do contexto de ser um cristão, mas ele não amadureceu a ponto de entender que nós não temos vários corpos,
que não há divisão entre o corpo de Cristo, mas que o corpo de Cristo é um só. Então, quando a gente começa a buscar esse entendimento em Deus e começa então a criar esse entendimento dentro de nós, nós olhamos para todos os irmãos em Cristo com o mesmo olhar, independente da placa denominacional que ele tem, dos usos e costumes que ele tem, e assim sucessivamente. Paulo vai falar muito sobre isso dentro dessa carta aos Coríntios. Ele vai falar sobre vários tipos de situações que a igreja vai vivendo e que isso vai fazendo com que ela se divida. Isso vai fazendo com que a igreja se polarize, né, que eles chamam, vai ficando cada dia mais afastado uns dos outros. Por quê? Porque cada um vai achando que a sua teologia é a correta e a do outro está errada. E isso vai havendo divisão. Eu ouvi outro dia, não me lembro quanto tempo faz isso, é algo que me chocou muito. E a frase foi a seguinte: não existe nenhum tipo de religião, queridos, que seja mais dividido do que o cristianismo. Não sei se vocês concordam com isso, se vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo. Quando você fala de espiritismo, por exemplo, e você vai em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Sul, até fora, né, do Brasil, e você fala, eu sou espírita, todo irmão espírita te considera um irmão, certo? Se você é do candomblé e você vai em qualquer lugar do Brasil e fora dele e diz que você é do candomblé, qualquer terreiro de candomblé vai te considerar um membro do candomblé, certo? Agora, entre os cristãos, isso não é uma verdade, ok? Porque se eu não tenho a mesma mentalidade que a sua, se eu não tenho os mesmos usos e costumes que você, eu não sou considerado seu irmão. Então, a igreja talvez, a religião, eles falam, né? A religião mais dividida, mais sedimentada, né? Mais polarizada, mais em conflito que existe na face da terra é o cristianismo. E não é por acaso isso, gente. Não é por acaso. Porque, na realidade, a luta do cristianismo desde a igreja primitiva é justamente fazer com que cada novo nascido em Deus, ou cada um que vai recebendo realmente o evangelho, comece a buscar em Deus essa restauração ou essa transformação de natureza. Então, ou eu me transformo verdadeiramente numa nova criatura e começo a ser um reflexo da imagem e semelhança de Deus, ou eu continuo tendo simplesmente uma religião. E eu continuo, então, agora achando que as minhas ideias são as corretas, que a minha forma de pensar sobre Deus é a correta, e eu vou criando doutrinas segundo o meu entendimento. Para mim, esse é o maior problema do cristianismo. É que cada um analisa a Bíblia conforme os seus próprios pensamentos e não segundo o que o Espírito então quer ensinar. Por quê? Porque se a palavra é a mesma, se o Espírito Santo é o mesmo, se o Jesus Cristo é o mesmo, por que o cristianismo então é tão subdividido? Por que as igrejas, elas criam tantas doutrinas diferentes, ok? E é disso que Paulo está falando aqui. Então, se os irmãos em Corinto, dentro da própria comunidade de Corinto, ali naquele contexto de cidade, eles já estavam tendo todas essas divisões, Paulo está chamando esses irmãos e está também nos chamando, porque se nós estamos nesse contexto, Paulo está dizendo, vocês ainda são crianças espirituais, vocês ainda são muito carnais, porque se no meio de vocês está tendo invejas e divisões, é porque vocês ainda são mundanos, vocês ainda não se converteram, é isso que Paulo está dizendo. Vamos ler um pouquinho mais aqui. Eu vou voltar no versículo 2. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribui a cada um. Então, Paulo está dizendo agora no versículo 5 aqui, ele mesmo está fazendo essa pergunta para mim mesmo e para você também. Gente,
quem é o fulano, ou ciclano, ou Paulo, ou Apolo, ou Pedro, ou Elisângela, ou qualquer um de nós que estejamos aqui, quem somos nós no sentido de nos colocar acima de Cristo, ou nos colocar acima do que Deus realmente tem para a sua igreja como corpo? Então, por quê? Nós vamos entender mais para baixo por que Paulo está falando sobre isso, mas eu quero dizer assim, Paulo, ele faz isso não menosprezando, ele não está menosprezando ele e Apolo, ele não está menosprezando Pedro, ele só está fazendo com que eu, você e a igreja de Corinto venhamos refletir que essa pessoa que eu estou endeusando, essa pessoa que eu estou colocando num pedestal e que eu estou achando que eu devo segui-la, literalmente, fazendo uma divisão dentro da igreja, né? Não, ó, um grupo vai com Apolo. Não, outro grupo vai com Tiago. Não, outro grupo vai com Pedro. Não, outro grupo vai seguir fulano. Entende? É disso que Paulo está falando. O fulano que está sendo seguido, aquela pessoa que está sendo colocada no lugar de Deus, no lugar de Cristo, ela não é ninguém, como eu e você não somos. Por quê? Porque essa pessoa que está ali sendo seguida, ela também precisou da graça, ela precisou também da misericórdia e precisa da graça e da misericórdia de Deus todos os dias, como eu e você, para continuar de pé. Então, eu e você e a igreja de Corinto precisamos entender que o homem não é nada em si, são só servos do que Deus está fazendo na terra. Eu só faço parte, eu e você, de um corpo em que a mão faz uma coisa, por isso que Paulo vai falar sobre os membros lá na frente. Vocês entendem por que Paulo está falando? Ele ainda fala que nós vamos entender, ele está falando que cada um que foi chamado para fazer algo na obra de Deus, ele só precisa entender que ele foi chamado por Deus para exercer aquilo, mas ele não é maior nem melhor do que ninguém dentro do corpo de Cristo. Não existe esse maior ou menor no corpo de Cristo. Elisângela, você está falando então que a gente não deve obedecer autoridades? Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de alguém se achar maior do que alguém no reino de Deus. É disso que eu estou falando. Essa questão de autoridade, nós estamos falando de um outro requisito, de uma outra particularidade da palavra que a gente vai estudar também, lá em Romanos. Mas o que Paulo está dizendo é, as divisões, as invejas, as contendas, tudo partem de pessoas que acham que elas podem criar grupos separadamente dentro do corpo de Cristo e fazer com que essas pessoas sigam ela por causa de pensamentos ou doutrinas que ela mesma está criando. E é isso que Paulo está dizendo, gente, ninguém é mais ou menos do que ninguém dentro do corpo de Cristo. Somos todos corpo de Cristo dentro de um contexto chamado igreja, ok? É isso. Paulo está dizendo, sigamos a Cristo. Cristo é a nossa cabeça, Cristo é a nossa referência. Ele foi crucificado em nosso lugar, não Paulo, Pedro, Apolo ou qualquer outra pessoa, Elisângela ou qualquer outra pessoa, não, ninguém. Nós não temos nós não devemos ter essa ousadia de dizer dessa forma. Aí ele vai dizendo, sabe o que ele fala aqui quando ele fala? No versículo 5, ó, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Sabe qual é a palavra para esses servos aí, dentro desse versículo 5? É a palavra diáconos, ok? Então a palavra no grego para essa palavra servos é diáconos, que significa o quê? O que é a palavra diáconos? São servos, pessoas que estão ali simplesmente para servir o corpo de Cristo. Numa outra tradução do grego, fala até que diáconos significa garçom, alguém que está à disposição. Como é que um garçom fica, gente, dentro de um restaurante? Ele não fica lá de prontidão para se alguém levanta a mão, a pessoa vai lá e aquele garçom pergunta o que você está precisando, né? E aí você vai lá e faz o pedido para o garçom, não é assim que o garçom serve as pessoas no restaurante? Então, a palavra está dizendo que nós, como corpo de Cristo, nós somos todos servos, diáconos do corpo de Cristo. Então, os que são mais maduros devem servir os mais novinhos na fé e assim sucessivamente. Assim, todos nós vamos nos tornando diáconos, servos
de Deus dentro do corpo de Cristo. E aí um vai servindo o outro, um vai estar sempre dando suporte ao outro dentro do corpo de Cristo. E isso faz com que a igreja vá sendo totalmente suprida em todas as suas necessidades. Por quê? Eu entendi qual é o meu papel dentro do corpo de Cristo, como servo de Deus, como diáconos no grego, ok? Então, essa é a nossa função como servos de Deus, estar ali para servir, ser meros mordomos do corpo de Cristo, e assim o corpo de Cristo vai sendo edificado. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Paulo está comparando a vida da igreja com a vida de uma lavoura, porque ele está dizendo que nós somos a lavoura de Deus. Então ele mostra para nós, através dessa tipologia, o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Então ele está dizendo assim, eu plantei. Então chega o primeiro, né, e sempre faz o primeiro trabalho. Qual é o primeiro trabalho? O de plantar, lançar a semente, né? Então Paulo está dizendo, eu plantei. Aí vem outro atrás de mim, porque depois que aquele planta, ele vai continuar o trabalho dele de plantar, ok? Mas sempre vem outro atrás para regar aquilo que foi plantado. É a segunda parte, vamos dizer assim, ou o trabalho do próximo, né, dentro daquela lavoura. O outro vem regando, mas tanto aquele que plantou primeiro, quanto aquele que está vindo agora em segundo, que regou, eles dão conta de fazer uma semente germinar no solo, gente? Digam para mim se há condições. Qualquer agricultor, ele tem a capacidade de fazer uma semente germinar no solo? Ele tem essa capacidade? De maneira nenhuma, né? O agricultor, ele não tem poder nenhum na sua mão de fazer uma semente germinar no solo. O papel dele é exclusivamente de fazer esse trabalho de plantar, regar e aguardar. E permanecer ali olhando para aquela lavoura e aguardando que tanto aquela semente quanto aquela água que foi lançada, ela então cresça, porque existe alguém muito maior agora que está fazendo o trabalho dele. Quem é esse maior que está fazendo o trabalho dele? Deus, o verdadeiro agricultor, ok? Ou o verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso que tem poder para fazer uma semente lançada no solo, no tempo dela, fazer ela germinar e se tornar uma grande árvore, ou uma grande hortaliça, ou um grande pé de alguma coisa, ok? Então Paulo está dizendo, gente, não existe ninguém dentro do corpo de Cristo que consiga fazer o papel do nosso Deus, que é o principal. Então, se você conseguisse fazer com que alguém se convertesse de verdade, se você conseguisse que alguém realmente fosse transformado, se você conseguisse fazer o papel do Espírito Santo, o papel de Deus, eu tenho certeza que eu e você, a gente com certeza faria. Porque esse é o nosso desejo, né? Fazer que as pessoas, elas realmente sejam maduras na fé, que elas sejam pessoas espirituais, mas esse não é o nosso trabalho. Esse é o trabalho de Deus, esse é o trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho qual é? Lançar a semente e regar a terra. Trabalhar a lavoura, trabalhar a terra, na verdade, né? Por isso que ele fala, vós sois lavoura de Deus. Então, numa lavoura, numa agricultura, gente, não existe o papel do agricultor fazendo a planta crescer no tempo dele. Dá para fazer isso? Não dá. Analisem a tipologia que Paulo está usando e olha como isso é tremendo. Nós não temos o poder de fazer uma semente germinar, gente, no nosso tempo. Como seria maravilhoso se nós conseguíssemos, através das nossas palavras, através da nossa atitude, ou através de qualquer outra forma humana, nós fazermos com que o nosso próximo viesse a aceitar Jesus, viesse a se converter de verdade, viesse a ser transformado de dentro para fora, através da nossa atitude. Mas não dá.
Quem faz esse trabalho dentro das pessoas, no nosso interior, é o Espírito Santo. É só Deus que faz a semente germinar no solo. Só Deus tem o poder de fazer uma semente germinar e dar fruto. Por isso, nós precisamos estar atentos como corpo de Cristo, de não querermos fazer o trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Deus, porque esse não é o nosso trabalho. E quando a gente tenta fazer isso, muitas vezes, ou a gente se frustra, nós pessoalmente, porque a gente não vê o resultado, e a gente não vai ver mesmo, porque na força do nosso braço nada vai acontecer, ok? Mas quando a gente espera isso realmente no Senhor e faz o nosso papel de agricultor, daquele que lança semente na terra, daquele que rega com uma boa palavra, né, que é água viva também, com certeza, no tempo do Senhor, aquilo vai frutificar se aquela semente caiu numa boa terra, ok? Aí tem lá a parábola, né, do semeador. Aí a gente pode até buscar essa parábola e entender então o que Cristo estava falando naquela parábola e o que Paulo então está usando aqui como tipologia de que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Então esse crescimento quem vai dar é o Senhor, não somos nós. Por isso que Paulo está dizendo, nem eu, nem Apolo, nem vocês somos nada no reino de Deus, a não ser esses mordomos, esses diáconos, servos, fazendo o trabalho nessa lavoura. Vamos continuar? Drica, saudade de você, crente. Tudo bem? Bonitinha, vamos lá. Aninha, você chegou aí também, né? Não tinha visto. Dani chegou, Miguel chegou, Ju chegou. Glória a Deus por vocês. Vamos continuar, gente. Versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Olha o que Paulo está falando. Então, Paulo disse assim, se eu sei que eu sou só o agricultor, que lança semente, outro vem e rega, então eu sei o que eu estou fazendo dentro do reino de Deus, no corpo de Cristo. Então, ele continua dando esse ensinamento para nós aqui, para a igreja de Corinto. Conforme a graça, a capacitação de Deus que veio sobre a vida de Paulo, ele está dizendo, ó, conforme a graça de Deus que me foi concedida, a capacitação que Deus deu para ele, eu, Paulo, tá falando, né? Eu, Paulo, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Agora ele está falando da responsabilidade de cada um de nós nessa construção. Agora Paulo pega esse mesmo exemplo do agricultor, mas agora ele vai para o edifício, né? Porque ele fala que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Existe uma construção sendo feita. Então, após o alicerce, após essa semente ser lançada, nós temos um outro trabalho a ser feito. E é disso que Paulo está falando agora. E aí Paulo está falando assim, eu como sábio construtor, então ele é bem sábio naquilo que ele está fazendo, ele sabe exatamente o que ele está construindo. Ele diz assim, como sábio construtor, eu lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Ele vai falar aqui embaixo o que é o alicerce, ou o que é o fundamento, que a gente sabe que é Jesus Cristo. Então nós só precisamos fazer com as vidas que estão colocadas diante de nós, lançar como sábio construtor o alicerce. Então todos nós somos chamados também para ser esses sábios construtores. E Paulo está falando, eu sei que tenho sido esse sábio construtor, que lança o alicerce, que lança o fundamento, que é Jesus Cristo. Ele vai falar aqui mais embaixo sobre isso. Ele vai completar dizendo, esse alicerce, esse fundamento é Cristo. Então nós só precisamos lançar a semente a respeito do evangelho, de quem é Cristo, do que Cristo fez em meu favor e no favor daquele para quem eu estou pregando, ok? E quando ele faz isso, ele diz assim, aí ele continua, né? Vou ler de novo o versículo 10 só para a gente completar o raciocínio. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Aí ele mostra a responsabilidade de cada um dos cristãos a partir do momento que
é lançado o alicerce sobre a nossa vida, é lançado essa semente na terra, é regada essa semente na terra, esse alicerce é colocado e fundamentado. Pense aí numa construção, vai seguindo comigo agora numa construção. Pensa num edifício, num prédio. Então, alguém vai lá, como sábio construtor, porque sabendo que esse edifício vai crescer muito, o que essa pessoa faz no início da construção? Ele lança um alicerce sólido, ele lança um alicerce forte, cheio de estrutura, cheio de fundamentos, cheios de concreto, né? De algo concreto. E Paulo está dizendo que ele sabe qual é esse alicerce que ele está colocando e que nós sabemos pela leitura que é Cristo. Cristo é esse fundamento desse edifício que vai começar a ser construído. Só que agora, cada um é que deve saber como vai construir sobre esse alicerce. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto e para mim que existe agora um edifício sendo construído e eu e vocês precisamos saber que esse edifício precisa ser construído, que é a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar com a mão na massa dessa construção. O alicerce foi lançado, alguém pregou o evangelho para nós, Paulo pregou lá para os coríntios, eles se converteram, ele lançou o alicerce, alguém lançou o alicerce na nossa vida, só que a construção desse edifício fica a cargo de cada um. E o material que cada um vai começar a construir sobre esse alicerce também fica a cargo de quem está construindo. Então, cada construtor ou cada pessoa agora, ela é responsável pela sua própria construção. E não pela construção do outro, mas pela sua própria construção. É isso que Paulo vai começar a falar aqui. Subir esse edifício, subir esse prédio de muitos andares, ou de poucos andares, ou de nenhum andar, é de minha e de sua responsabilidade. Então, será que nós temos construído esse edifício sobre a nossa vida? Será que nós temos edificado a nossa vida em Deus, nos tornando esse templo que Deus espera que nós sejamos realmente para a sua morada, para a sua presença vir e habitar plenamente? Será que nós temos feito isso? Vamos perceber o que Paulo está falando aqui para os coríntios. Vamos lá. Ele diz assim, versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, se alguém está colocando outro alicerce na vida de uma pessoa que não é Jesus Cristo, se alguém está colocando a igreja como fundamento, não, a igreja fulano de tal é que acerta, então põe aí no alicerce que se você construir sobre essa igreja, né, com esse alicerce aí do nome dessa igreja, vai dar certo na sua vida. Se você construir a sua vida em cima dessa doutrina, vai dar tudo certo. Você vai fazer um edifício enorme. Se você construir a sua vida baseado nesse homem aqui, que é um homem de Deus, um servo de Deus, ele tem que ser o fundamento da sua vida. Com certeza, todas essas edificações vão ruir em algum momento. Por quê? Porque nós estamos firmando a nossa construção em doutrinas humanas, pode ser até uma doutrina cristã, mas que não está sendo alicerçado por Cristo primeiramente. Nós estamos colocando um homem como fundamento da nossa vida, nós estamos colocando uma placa de igreja como fundamento da nossa vida, nós estamos colocando, qualquer outra coisa que não seja Cristo, o fundamento da nossa vida. A crucificação, esse sacrifício perfeito de Cristo, precisa ser esse alicerce para a nossa construção. Enquanto nós não entendermos esse real sacrifício de Cristo por nós e que ele se torna esse fundamento das nossas vidas, é onde muitas vezes nós não conseguimos compreender a frase, por exemplo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos cristãos têm dificuldade em compreender, em entender o que quer dizer tomar a sua cruz e seguir Jesus? Tem gente que não sabe o que é isso. Tem gente que não entende o que é isso. Que é a questão da renúncia, é a questão de mortificação da carne, é a questão de se tornar um sacrifício vivo e tantas coisas que a palavra vai incutir dentro dessa frase de Jesus, de tomar a sua cruz e seguir. Tem gente que acha que não. Eu me converti, então agora a minha vida precisa ser um mar de rosas. E quando a gente acha que a gente não pensa isso,
Pode ter certeza que eu e você já pensamos nisso. Por quê? Porque a gente acha que seguir a Jesus é agora estar isolado, é estar totalmente isento de passar qualquer tipo de tribulação, de qualquer tipo de dificuldade nesta era, nesta terra. É disso que a gente acha que a gente tem que estar imune, quando na verdade Cristo disse que não é nesse tempo que nós vamos estar imune, mas se nós perseverarmos até o fim, aí sim nós vamos ter a redenção de todas as coisas e a vida eterna com Ele, e aí sim vida sem dor, sem pranto, sem lamento, sem, choro, aí é uma outra vida. Mas enquanto nós estivermos nesse tempo onde o reino ainda não é totalmente de Deus, no sentido literal dessa palavra, porque o diabo ainda reina sobre essa terra, mas o tempo dele está acabando, então a gente precisa entender que nós estamos num processo de edificação, nós estamos num processo de construção, mas o alicerce das nossas vidas precisa ser o mesmo. O mesmo alicerce que está na minha vida precisa estar na sua vida, precisa estar na vida daquele que você está pregando o evangelho para ele. Qual é o alicerce? O fundamento sólido e rígido e que vai realmente aguentar toda a construção que você vai fazer sobre ele. Jesus Cristo. Então Jesus é esse fundamento que precisa estar na nossa vida. O evangelho, essa cruz de Cristo precisa ser a base da nossa vida, para a gente entender que a partir daquele momento existe uma cruz que eu preciso também carregar junto com Jesus até que ele venha, ok? Então, não há outro alicerce para se colocar. Versículo 12. Já eu fecho essa aula e esse vídeo e abro outro. Segura aí, gente, tem 8 minutos ainda. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Quem é que lembra dessa aula que eu dei lá em escatologia, que eu falei exatamente sobre esse tema de no dia do Senhor, os olhos do Senhor como chamas de fogo, ele vai provar toda a construção que está sendo feita, esse edifício que nós estamos construindo para Deus, ele vai ser revelado, ele vai ser provado na volta de Jesus. Por quê? Do que esse versículo está falando, gente? Qual é o contexto? Ou qual é o fundamento, desse texto que Paulo está falando? Ele está falando sobre algo escatológico, sobre algo futuro. Porque ele está falando assim, o fundamento foi colocado, que é Cristo. Só que a partir do momento que você tem a sua vida, que você nasce de novo, que Cristo então é o fundamento da sua vida, que você recebe o evangelho, desde esse dia Deus dá um start, Deus dá um início de uma jornada para mim e para você, em que agora a gente precisa construir algo novamente, construir a nossa vida em Deus, construir esse edifício para a morada de Deus. Agora a nossa vida precisa sim ser o templo, que nós vamos falar um pouco mais para baixo, ser esse santuário de Deus. Então nós precisamos nascer de novo, e a partir do momento que eu nasci de novo, um alicerce é colocado na minha vida e eu agora preciso começar a construir a minha vida espiritual, a minha vida de transformação, a minha vida de restauração, de mudança de natureza. Agora a minha construção precisa ser baseada nos princípios espirituais, nos princípios da palavra. Só que todo mundo precisa fazer essa construção acontecer. Só que existe vários tipos de materiais para uma construção. Numa construção normal a gente já tem isso, né? Você vai em prédios aí que são construídos de 4, 5, até mais andares, que não passa muito tempo a gente ouve a notícia que o prédio veio abaixo, o prédio foi demolido, né? O prédio ele simplesmente desabou. Por que ele desabou? Por 2 motivos. Ou o fundamento foi extremamente mal projetado e construído, ou o material que foi utilizado nessa construção é de má qualidade. Areia pura, sem cimento, sem ferro, sem várias coisas que precisam numa construção para que dê rigidez, para que dê força naquela construção, para que nunca ela venha a ruir, ela venha a cair. E é exatamente disso que Paulo está falando.
Só que Paulo está falando que essa construção, ela não vai ser revelada agora, nesse momento. Vocês sabiam que não é aqui, ó, no nosso dia a dia, como igreja, que a nossa vida ela vai ser totalmente revelada, né? Para que todo mundo veja o que realmente eu fiz da minha vida em Deus. Mas na volta de Cristo. Na volta de Cristo, esse texto está dizendo para nós, e nós vamos entender porque Paulo vai continuar falando sobre isso aqui. Paulo vai dizer que no dia do Senhor, porque esse dia aí, na Bíblia de vocês, deve estar com letra maiúscula no versículo 12. Deem uma olhada aí, no versículo 13, na verdade. Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Versículo 13. Dá uma olhada se esse dia tá com letra maiúscula. Esse dia é o dia da volta de Cristo. Esse dia é o dia, tá, né, Adailto, joia? Esse dia precisa estar com letra maiúscula, porque o dia que tá falando aqui é sobre a volta de Cristo. Vamos fechar aqui, só para não fechar no meio da minha fala. Bora lá que eu vou abrir outra aula. Faltam 4 minutos só, vou fechar. Voltem rapidinho pra gente já continuar. Cadê a turma, gente? Meu Deus. Quantos tinham? Vocês lembram? 10? Então falta pouco. Frio aí, Cleo? Quem que tá aí com você que você tá olhando pro ladinho toda hora? É o Espírito Santo que tá do lado dela. Ô, Glória. Não dá pra ouvir, tá fechado. Ela fica me olhando e dando risada. Entendi. Bate nela, ó. Pega ela no culto. Vamos lá, gente. Você domingo. Vamos lá. Então, eu vou ler. Linda, te amo. Eu vou ler para vocês aqui o restante do texto, até para quem entrou depois, só para a gente completar o raciocínio do que Paulo está falando, e eu vou explicar o texto, então, por completo, tá bom? Vamos ler aqui de novo comigo, gente? Capítulo 3, a partir do versículo 11. Eu vou ler até o 23, tá bom? Só para a gente entender o contexto aqui do que Paulo está falando. Capítulo 3, versículo 11 em diante. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios
na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, eu só li esse trecho para a gente completar o raciocínio do que Paulo está falando, para eu ir falando aqui, vocês entendendo. Então, Paulo está citando para nós aqui que ninguém deve se gloriar em homens, ninguém deve fazer essas divisões dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque cada um de nós tem um papel para desempenhar dentro do corpo de Cristo e mais ainda, cada um de nós tem a responsabilidade de agora nos edificarmos, fazer com que a nossa vida se torne esse santuário de Deus, esse edifício para Deus vir e habitar. Então pensa agora no santuário lá de Moisés, né? Quando Moisés constrói o tabernáculo no deserto. Quem já me ouve falar há algum tempo sabe dessa tipologia de que o tabernáculo ou o templo de Davi, de Salomão ali, eles são a representação do nosso corpo, que é o santo dos santos é o nosso espírito, o lugar santo a nossa alma e o átrio é o nosso corpo externo, né? A nossa parte externa. Então, quando Paulo está citando que nós somos santuários de Deus, que nós somos esse templo que o Espírito Santo habita, nós temos, a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente tem uma responsabilidade individual. Não dá para ninguém fazer pelo outro, ok? Isso que fique claro aqui para nós. Ninguém vai conseguir edificar o outro em Deus. Por quê? Porque isso é de responsabilidade particular. A nossa responsabilidade como corpo, como servos, é justamente fazer com que outras vidas também recebam esse alicerce, que é quem? Jesus Cristo. Então, nosso papel como ganhadores de vidas, ganhadores de almas para o reino de Deus, é de todo mundo, é de todos. Agora, o papel e a responsabilidade de edificação pessoal, de crescimento espiritual, individual, é de responsabilidade de cada um. Ninguém vai fazer pelo outro. O momento de devocional com a palavra de Deus é seu. O momento de oração, de vida, de devocional é seu. Percebam que nada disso é possível que eu faça para você. Quando eu vou para o meu secreto, quando eu vou para a oração, quando eu oro em outras línguas, quando eu medito na palavra, eu estou fazendo isso para a minha edificação. Eu estou fazendo para o meu edifício espiritual crescer. Então, Paulo está falando sobre isso. E em que momento que isso vai ser trazido à luz? Se realmente eu fiz um bom edifício ou se eu fiz um mau edifício? No momento da volta de Cristo. Então, Paulo vai falar mais lá na frente, acho que no capítulo 4, ele fala assim, irmãos, para com essa bobagem de querer julgar agora o outro. Para com essa bobagem. Sabe por quê? Porque não vai adiantar. Nós não vamos conseguir realmente saber o que alguém está construindo na sua vida. Como alguém está construindo na sua vida. É impossível que eu veja realmente qual material que você está usando para essa edificação, para esse edifício que você está construindo. Porque aí Paulo cita 6 tipos de materiais aqui para nós no versículo 12. E ele mostra para nós aqui, ó, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Então, ele usa 6 tipos de materiais. 3 tipos de materiais são extremamente rígidos ao fogo, são extremamente poderosos quando o fogo vem sobre eles, que é ouro, prata e pedras preciosas. Esses 3 tipos de materiais, quando você expõe eles ao fogo, eles se tornam ainda mais puros, ainda mais reluzentes, ainda mais purificados, ok? Então ele mostra 3 tipos de materiais que se eu e você usarmos esse tipo de material para construirmos esse edifício para Deus, muito provavelmente, quando esse fogo vier,
com esse julgamento de Deus no dia da volta de Jesus vier sobre as nossas vidas, nós não teremos nenhum tipo de prejuízo na nossa construção. Por quê? Porque esses 3 tipos de materiais, quando eles são expostos ao fogo, o que acontece com eles? Eles só se tornam mais puros, mais bonitos, mais reluzentes, né? Ainda mais fortes. É isso que acontece com o ouro, com a prata e com a pedra preciosa. São materiais de muito valor numa construção, ok? Agora ele cita outros 3 tipos de materiais. Ele cita a madeira, o feno e a palha. O feno é aquele tipo de capim que é oferecido para animais, né, no pasto. Eles gostam muito de comer esse tipo. É como se fosse um tipo de capim, é chamado feno. E a palha também é muito parecido, ok? Então, agora, esses outros 3 tipos de materiais para uma construção, o que Paulo está querendo mostrar para nós justamente num grande paralelo? Que quando esses 3 tipos de materiais eles são expostos ao fogo, o que acontece automaticamente com a madeira, com o feno e com a palha? Eles são extremamente queimados, ok? Vira cinza, vira pó, vira nada. Você já pegou um entulho de madeira, assim, um monte de madeira, colocou fogo, quando acaba o fogo, o que restou daquela madeira, daquele empilhado de madeira que você colocou ali? Só um bocado de cinzas, praticamente nada. A palha e o feno piorou, não vai sobrar nem cinza praticamente, ele quase que se extingue no meio do fogo, ok? Você não acha mais nada ali quando você coloca fogo no feno e na palha. Então, se alguém construir sobre esse seu alicerce, na sua vida, um edifício com esses 2 tipos de materiais, em que momento que isso vai ser revelado de verdade? No momento da volta de Cristo. Porque o olhar como chamas de fogo que vai vir com Jesus, ele vai então julgar como é que nós então construímos, edificamos esse edifício para ele. A morada dele, como é que foi construída? Como é que a nossa vida espiritual foi edificada, foi construída? O que você tem feito da sua vida espiritual? Como você tem feito a sua vida espiritual crescer, amadurecer? Com qual tipo de material? E isso fala de práticas espirituais, isso fala da forma, do valor que você dá a esse tipo de construção que você está fazendo. Por quê? Porque se alguém não quer gastar tempo, ou se alguém não quer gastar valor, e eu não estou falando de valor monetário, estou falando do real valor que você dá para essa edificação, para essa construção. Então, isso só vai ser realmente revelado de verdade na volta de Cristo. E aí Paulo fala para nós então pensarmos sobre isso. Igreja de Corinto, igreja do século 21, igreja, irmãos que estão agora aqui na aula, vamos parar e vamos analisar qual é o material, como eu tenho feito essa construção na minha vida sobre o alicerce que é Cristo. Que tipo de edifício eu tenho construído na minha vida espiritual para Deus habitar? Será que eu tenho realmente gasto o melhor material possível para que Deus venha habitar na minha vida e esteja num lugar extremamente muito bem construído, para que na volta de Jesus eu seja esse templo maravilhoso para Deus habitar? Ou eu tenho construído de qualquer jeito, a minha vida espiritual vai de qualquer jeito, e tá bom o culto de domingo, e tá bom a oração de 5 minutos no final do dia, e tá bom, e tá bom, e tá bom, e eu vou levando de qualquer jeito, e talvez esse material que eu estou utilizando é madeira, palha e feno. E aí eu me lembro bem, quando eu estava dando aula de escatologia, falando sobre isso, falando sobre esse dia, né, do Senhor que vai vir e vai provar todas as coisas, quando o texto fala aqui para nós, olha o que ele vai falar no versículo 13 em diante. Ele diz assim: sua obra será mostrada, porque o dia, né, a volta de Jesus, atrará luz, pois será revelada pelo fogo. O fogo vai vir sobre a sua vida e então vai revelar do que você foi construído, como você construiu a sua vida, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, o tipo de material, né, que cada um utilizou. Agora o 14. Se o que alguém construiu permanecer, se na hora que o fogo vier não for destruído pelo fogo, não for queimado como a madeira, o feno e a palha, se não for queimado, esse receberá recompensa.
se o que alguém construiu se queimar, né? Madeira, feno e palha queima, ok? Na hora que o fogo vem, queima. Esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que Paulo está dizendo aqui, que eu me lembro claramente no dia da aula, que eu trouxe esse entendimento para nós, e isso ficou claro para mim também, está falando sobre salvação, gente. Está falando sobre sermos salvos. Na volta de Jesus, vai haver então essa purificação através do fogo sobre todos aqueles que forem arrebatados, ok? Sobre todos aqueles que estão salvos, aqueles que foram, que passaram por esse processo da santificação, que buscaram a Deus. Mas o que Paulo está enfatizando, que eu quero que vocês entendam, é: todos são crentes, tantos os que construíram com ouro, prata e pedras preciosas, quanto aqueles que construíram com madeira, feno e palha. Mas o que Paulo está dizendo aqui para nós, e o que fica como reflexão para nós, é que haverá uma coisa chamada galardão. Haverá uma coisa chamada, na volta de Jesus, haverá um milênio em que algumas pessoas serão então chamadas para reinar junto com Cristo. Serão alicerces desse templo maravilhoso que Deus vai construir e restaurar na volta dele no milênio. Então, assim, aí tá falando sobre outro tipo de recompensa. Então, ser cristão, nesse momento aqui, vai ser para todos. Agora, qual é o galardão ou qual é a recompensa real que eu vou receber na volta de Jesus? E aí, colocando aqui num linguajar bem fácil para a gente entender, que posição no reino milenar eu e você queremos ter. Nós queremos ser simplesmente, vamos colocar o linguajar para a gente entender, só para vocês entenderem, tá? É por isso que eu estou usando esse termo. Eu quero ser a ralé dos cristãos que se salvaram e que não vão ter nenhum tipo de galardão, nenhum tipo de serviço no reino de Deus, no reino de Cristo, quando ele voltar. Eu não vou ter nenhum tipo de coroa, eu não vou ter nenhum tipo de autoridade, eu não vou ser governante de lugar nenhum, eu não vou governar com Cristo, eu vou ser governado por aqueles que construíram a sua vida com ouro, prata e pedras preciosas. Por quê? Porque eles gastaram tempo edificando a sua vida com um material muito mais excelente, eles gastaram tempo verdadeiramente edificando a sua vida em Deus. Por quê? Porque eles sabiam que isso valeria a pena. Eles sabiam que isso faria toda a diferença para a sua vida espiritual, aqui nessa era ainda, mas também na era por vir. Pensar na eternidade, queridos, simplesmente como um lugar aonde eu vou viver sem nenhum tipo de tribulação é maravilhoso. Agora, pensar na vida eterna, analisando que você pode ser alguém que realmente vai ter uma posição de governo junto com Cristo, porque você fez valer a pena nesse tempo aqui ainda, então isso vale muito mais a pena como cristão. Entendem o que eu estou querendo dizer? Façam joia se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aqui. Eu só estou com 3 aqui na tela aberta, mas vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer sobre a diferença do que eu estou construindo, de como eu estou edificando a minha vida em Deus, para que na eternidade, então, eu compreenda o que Deus está fazendo comigo, o que Deus vai fazer, na verdade, né? Tá? Então, Paulo está falando de maneira futura sobre algo que a igreja de Corinto e eu e você precisamos nos preocupar hoje, ok? Então, nós precisamos nos preocupar com essa construção hoje. Como é que nós temos edificado a nossa vida? Como é que nós estamos nos preocupando com essa edificação? Que tipo de material nós estamos utilizando? E quando ele fala de material, é de vida, de como é que eu estou buscando essa edificação para mim. Se eu tenho levado a minha vida de cristão de qualquer forma, achando que só frequentar uma igreja, só ouvir uma palavra de domingo, só orar uma vez por semana, isso é suficiente. Muito provavelmente nós estamos construindo a nossa vida com madeira, feno e palha. Coisas muito superficiais, coisa muito fútil, e com o dia do Senhor vai ser revelado isso. Naquele dia, aqueles que receberem maior galardão, receberem lugar de posição, receberem governo, vão ver e vão entender qual é essa diferença
desse processo que nós estamos passando aqui agora. Elisângela, mas naquele dia, lá quando Jesus voltar, no tempo, no reino milenar de Cristo, nós vamos ter essa sensação de, haha, eu sabia que você não orava, haha, eu sabia que você não lia a Bíblia, por isso que foi queimado aí, ó, toda a sua vida, ficou revelado que você era um crente meia boca. Nós vamos ter essa sensação? Lógico que não. Parem com essa bobagem, ok? Ninguém vai tirar o sarro de ninguém lá na volta de Jesus, não. Isso é um pensamento medíocre nosso daqui, ok? Isso é carnalidade nossa. O que vai acontecer naquele dia é que, infelizmente, eu vou deixar de usufruir muito mais daquilo que Deus tinha para mim e que eu deixei de construir. Ok? É disso que eu tô falando. É como se eu dissesse assim, existe uma herança muito maior para você na eternidade e que você precisa, nesse momento, trabalhar em prol dessa herança. Elisângela, você está falando de recompensa? Sim e não. O que eu quero dizer com sim? Sim, porque eu desejo estar com Cristo e reinar com Ele e estar o mais próximo possível de Jesus no reino milenar e ter essa presença gloriosa perto de mim, porque é isso que eu tenho desejado hoje para minha vida. E é por isso que eu vou construir então a minha vida com materiais preciosos. Agora, se pouco importa para você o lugar, a posição, ou estar perto ou estar longe, ou governar ou não governar, ou receber coroa ou não receber coroa, ok, leve a sua vida de cristão natural. Leve a sua vida de cristão de qualquer maneira, né? Cuidado com esse de qualquer maneira, porque pode ser que você não seja, então, arrebatado, porque a sua vida foi tão de qualquer maneira que você não foi nem salvo. Mas não é disso que Paulo está falando aqui, ele está falando de todos salvos. E a diferença está na recompensa e no galardão que cada um vai receber quando Jesus voltar, ok? Entendido aí então, né? Se não ficou entendido, depois vocês me gritam aí pra gente tentar fazer a coisa ficar mais clara. Vamos seguir. E aí ele tá dizendo no versículo 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quem é que quer, né, colocar o próprio Espírito de Deus num santuário de qualquer forma, né? Se nós tivéssemos essa real compreensão de quem habita dentro de nós, nós iríamos querer ser o melhor templo possível, né? Mais lindo, mais maravilhoso, para que o Espírito Santo habite em nós e tenha um templo maravilhoso para eles. Olhem lá para o tabernáculo de Moisés, olhem para o templo de Salomão e veja o material que foi utilizado, o tipo como é que fala? Preciosidade, né, em cada material que foi utilizado, da forma que isso foi construído. Isso fala de nós, do nosso corpo. Como é que nós temos então construído isso para a presença de Deus, né? Hoje a Arca da Aliança é o próprio Espírito Santo habitando no nosso espírito, né? Então no Santo dos Santos está a presença de Deus. No nosso espírito está a presença de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós, no nosso espírito ele habita. Então nós sabemos que todo esse templo é extremamente suntuoso, maravilhoso. Ele deve ser construído um edifício maravilhoso para Deus. Aí ele continua dizendo que nada, né, deveria ser pensado de outra maneira, porque Paulo não é nem nada, Apolo não é nada, tudo isso é loucura do ser humano, pensar que algum homem é maior ou melhor do que o outro. Isso é bobagem nossa e faz com que a igreja se torne dividida, entre em invejas, entre em separações, entre em divisão de placa, de denominação, de teologia, e vamos separando aí, quanto mais separar, melhor. O diabo gosta mais ainda, que a igreja vá se dividindo, e haja muito mais divisão, e haja muito mais inveja, porque o outro está crescendo, porque o outro ganhou 10 vidas, porque o outro ganhou 1000, porque o outro fez, porque o outro aconteceu, quando na verdade você faz parte do mesmo corpo que ele. Ok? Então, pura bobagem, né? Bobagem minha e sua e de quem quer que pense dessa maneira. Cleuzinha, tá aberto aí o áudio, eu acho. Fecha aí pra nós, que tá dando microfonia aqui. Acho que deixou aberto aquela hora. Vê aí. Aí, fechou. Vamos ver. Abriu de novo.
Aí, fechou. Joia. Capítulo 4, gente. Dá pra gente entrar aqui no 4. Vamos lá. Portanto, eu vou ler o capítulo todo, tá? Só pra gente ver o contexto. Portanto, que todos nós considerem... Perdão, vou ler de novo. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Tá vendo o que eu falei para vocês? Pra gente parar com os julgamentos, se o irmão é espiritual, se não é, nananana. Paulo já tá falando aqui para nós. Espera Jesus voltar. Na volta de Jesus nós vamos ver tudo isso acontecer. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem não é o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês, sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-los, hoje meu português não está ajudando, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ó! Paulo pegou pesado aqui no capítulo 4 com os irmãos. Falou, e aí, como é que vocês querem que eu vá até vocês? Com vara, para realmente corrigir vocês como ovelhas desgarradas? Ou vocês querem que eu vá como um pai amoroso, com um espírito de mansidão, porque vocês realmente estão mais tranquilos, menos arrogantes? Gente, esse capítulo 4, ele começa dizendo justamente sobre o 3 do que ele está falando. Tipo assim, ele complementa dizendo, de tudo isso que eu falei para vocês no capítulo 3, ele diz assim, gente, vamos lá. Portanto,
que todos nos considerem servos de Cristo. Então, Apolo, Paulo, é ninguém, gente. Nós somos só servos uns dos outros. Parem com essa bobagem de querer achar que um é melhor que o outro. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Cada um faça a sua parte em fidelidade a Deus. É isso que ele está falando. Pouco me importa ser julgados por vocês. Sabe por que ele fala isso? Porque muito provavelmente alguns irmãos ali de Corinto, eles diziam assim, isso acontece também no nosso meio, falam assim, que Paulo nada, segue aquele cara não tá com nada, a teologia dele, legal mesmo é a visão de Apolo. Não, você não sabe de nada, ó, Pedro tem falado lá que o ideal mesmo é fazer assim, assim, assim. Então, Paulo está dizendo assim, não me importa ser julgado por vocês se eu sou legal, se eu sou um apóstolo de verdade, se eu tenho a palavra mais bonita, não importa. Eu não tenho, ele fala aqui ó, no versículo 3, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Vocês querem me botar lá em juízo? Falar que eu tô falando coisa que não tem nada a ver? Vocês querem me levar para o tribunal? Pode levar, fiquem tranquilos. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Aí ele fala assim no 4, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então, quem vai julgar as minhas atitudes, se eu estou correto diante de Deus ou não, se eu tenho pregado verdadeiramente a palavra correta para vocês, se o meu ensino é para ser seguido, quem vai me julgar de verdade é o Senhor. Porque se eu estou fazendo algo impelido pelo Espírito, Paulo está dizendo, eu estou parafraseando, então Deus vai julgar a minha pregação, Deus é quem vai julgar a minha atitude como apóstolo. E pode ter certeza que Deus julga a vida de um homem, de uma mulher que está diante de Deus ou não está, sobre alguém que está usando o evangelho como ponte para alguma coisa ou não. Vocês podem ficar tranquilos, Paulo está dizendo isso, porque muitos deviam estar falando mal de Paulo. É por isso que ele está falando aqui, por isso que ele está corrigindo os irmãos. Vocês estão muito arrogantes, vocês estão achando que vocês já são o tal, vocês ainda são crianças espirituais. Ele começa o capítulo 3 falando isso. Vocês ainda estão tomando leite, vocês acham que vocês já estão maduros, mas vocês são tudo carnais. É isso que ele está falando no capítulo 3, e por isso que ele está falando aqui. Vocês estão falando mal de mim? Vocês estão querendo me levar para juízo? Vocês estão querendo me julgar pelas minhas atitudes? Façam isso, fiquem tranquilos. Mas eu não vou me justificar, porque quem vai me julgar é o Senhor. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu tenho gerado vocês pelo evangelho. Eu sei o quanto de perseguição, estou falando tudo Paulo, tá, gente? Eu sei o quanto fui perseguido nesses últimos anos pregando esse evangelho para que vocês hoje sejam cristãos, para que hoje vocês sejam servos de Deus, para que hoje vocês tenham salvação. Aí ele começa a falar a partir do versículo 5, ele diz assim, ó, portanto, sobre aquilo que eu falei, ó, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Na volta de Jesus, tudo vai acontecer. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Deus vai julgar quem realmente estava fazendo a coisa certa ou errada. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Aí ele diz assim, eu coloquei isso para vocês no versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, olhem a palavra. Não fiquem no achômetro. Sabe assim, nós precisamos pregar o evangelho, falar da Bíblia, falar da palavra de Deus. Para com essa história de, mas eu acho que é. Paulo está dizendo isso, nós mesmos não temos ultrapassado o que a Bíblia diz. Lembra? A Bíblia que Paulo tinha era o Velho Testamento. Então, ele estava baseado na pregação dele no Velho Testamento e no que ele tinha ouvido falar sobre Jesus e sobre tudo que tinha acontecido em Jerusalém no tempo de Cristo. Então, essa era a pregação de Paulo, esse era o ensino de Paulo. Então, ele estava dizendo assim, gente, vamos só no que está escrito. Parem com essa história de, mas eu acho que é assim, mas o outro falou que talvez seja assado, mas eu acho que aquele ali tá certo porque ele falou que a doutrina do outro tá errada. E isso era o que estava acontecendo em Corinto, ok? E não é diferente hoje. Então, vamos para a palavra, vamos para o que está escrito, e o que está escrito, vamos seguir o que está escrito, vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples para nós sermos cristãos.
Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. Então, um tá certo, não, mas o outro é que tá mais certo do que o outro, e aí eles ficam colocando um acima do outro, né? Não, mas Paulo é melhor, não, mas Apolo é melhor, não, mas acho que Pedro é melhor, e aí um fica julgando um pelo outro, ok? Pois quem... Aí essas perguntas eu gosto. Versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem não tem recebido? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se alguém, se assim não fosse? Paulo está dizendo assim, queridos, tanto Apolo, quanto Paulo, quanto Pedro, quanto a Maria, quanto João, quanto o fulano, quanto o ciclano, todos nós somos servos de Deus, fomos chamados para esse evangelho pelo mesmo Deus e temos recebido a salvação e a graça da parte de Deus para ministrarmos essa graça, essa salvação a outras pessoas. E tudo isso que nós temos falado, todo esse ensino que nós temos dado, toda essa sabedoria que nós temos, então, mostrado para vocês, olha Paulo falando isso para os irmãos lá. Nós temos recebido de Deus. Isso aqui não é glória nossa. Entender a palavra, ter discernimento espiritual, isso não é mérito nosso. Ele fala lá no capítulo 2 que tudo que ele ensina, ele foi ensinado pelo próprio Espírito de Deus. Então, eu não recebi nada que não tenha vindo de Deus. Todos os dons, os talentos, tudo aquilo que eu tenho na minha vida espiritual, é Deus quem tem me capacitado. É Deus quem tem nos dado. Para que eu vou me vangloriar? Para que eu vou achar que eu sou melhor do que outra pessoa? Para que eu vou me colocar acima de outra pessoa? É disso que Paulo está falando. Gente, vocês receberam tudo de Deus. Vocês têm recebido dons, ministério, talentos, presentes espirituais que vêm do Senhor. A salvação é de graça. Vocês receberam o dom maravilhoso da salvação. Vocês têm recebido o Espírito Santo que habita dentro de vocês de graça. Por que vocês vão achar que vocês são alguma coisa? Como que vocês vão achar que vocês são alguma coisa? Paulo está mostrando para o pessoal de Corinto. Versículo 8. Vocês já têm tudo o que querem. Ele está falando porque ele fala aqui no capítulo 1 que eles não têm falta de nada. Lembra lá no capítulo 1, versículo 8, ó. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Versículo 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. A igreja de Corinto era uma igreja farta da graça, do poder e da manifestação de Deus. O que eles queriam mais? Por que eles estavam se vangloriando de tudo que eles tinham recebido de graça, de tudo que eles tinham recebido do próprio Deus e através do Espírito Santo? Não tem lógica. Não tem lógica. Alguém ficar se vangloriando, ficar achando que é o Todo-Poderoso, porque tem um dom espiritual. Nós vamos entender tudo isso dentro desse livro, gente. Não há condições naturais de se pensar algo que não tenha vindo de você mesmo. Você recebeu tudo de Deus. Eu recebi tudo de Deus. Tudo que eu sei, tudo que eu sou em Cristo, eu recebi do Senhor. Não tem mérito meu. Nada que eu tente fazer com a força do meu braço em Deus, eu consigo. É impossível. Tudo vem pela graça, pela capacitação, pela unção do Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você. Então, o poder que habita em nós vem do próprio Deus. E é disso que Paulo está falando. Ele fala assim, vocês acham que vocês já são os reis da terra, né? Ele começa meio que falar de forma... não é, como é que fala, gente, quando uma pessoa está tentando ser... Me acha a palavra aí? Irônica, obrigada. Sabia que alguém ia lembrar. Irônica. Paulo está sendo irônico aqui totalmente com os irmãos. Porque ele era colérico, se alguém lembra disso, né? Os coléricos de plantão aí, Paulo era colérico. Então, ele tinha essa parte dele de ironia total, porque ele era colérico. Ele estava transformado já pelo Espírito Santo em muitas áreas? Sim, mas esse temperamento dele estava ali. Ele era colérico. Então, tinha momentos que ele usava essa ironia para justamente fazer os irmãos refletirem. Ele diz assim, vocês já se acham rei,
Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 9. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Então, tanto diante de anjos mesmo, demônios e de homens. Os apóstolos eram tipo, como se fosse a escória, né? Ele está falando o lixo do mundo. Por quê? Porque eram julgados, apedrejados, chicoteados, humilhados, passavam necessidades, mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pregando o evangelho. Então, o que os irmãos de Corinto estavam achando? Que eles eram melhores do que esses homens que estavam justamente fazendo o papel de precursores, que estavam fazendo o papel de irem na frente. Então eles estavam se achando melhor porque a igreja estava muito cheia do poder de Deus, dos dons espirituais. Eles já se achavam os donos da verdade porque eles estavam ali nas manifestações do Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre isso. E aí Paulo vai falando, né? Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Não, vocês é que são. Nós somos tudo louco, né? Os apóstolos, mas vocês são os caras, porque vocês estão aí já sabendo tudo. Então, todo esse texto que ele fala aqui, até o versículo 13, ele está falando essa ironia, falando que os irmãos estão se achando demais e que ele e os outros apóstolos é que são o lixo, a escória do mundo, como se não soubesse nada. Eles são os bons e eles não são. Aí ele diz assim, 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, pessoas que estão cuidando de vocês, né? Tutores é isso. Vocês não têm muitos pais, né? Ninguém é gerado por vários pais, só existe um pai, né? Pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do evangelho. Quando ele fala isso, gente, algumas pessoas até usam esse texto para falar sobre cobertura espiritual, tá? Eu vou só dar uma pincelada aqui porque a gente vai falar mais sobre esse assunto. Mas muita gente usa esse texto para falar sobre cobertura espiritual. Hoje em dia e lá atrás também se falava sobre esse assunto. E aqui também, em Corinto, também se falava. Então, às vezes as pessoas se achavam a cobertura espiritual de algumas, por ser um pouco mais maduros na fé, ou por ter mais tempo de evangelho, a pessoa acha que pode estar acima das outras, né? E aí vira pais espirituais. Não, eu sou seu pai espiritual porque eu cuido de você. Paulo está dizendo, não. Quem é pai espiritual é aquela pessoa que gera alguém através da pregação do evangelho. Você paga o preço. Eu não gosto desse termo, mas vou usar aqui só para vocês entenderem. Aquela pessoa que paga o preço de levar o evangelho para as pessoas e elas realmente são nascidas de novo, elas realmente se convertem ao evangelho. Essa pessoa gerou aquela pessoa no evangelho. Essa pessoa realmente é um pai espiritual. Então ele chama esses irmãos de Corinto de filhos amados, porque ele gerou esses irmãos através da pregação do evangelho. Muitos deles foram salvos através da pregação de Paulo. Por isso que ele diz, vocês podem ter 1000 tutores, vocês podem ter 1000 pessoas aí cuidando de vocês, mas quem gerou vocês no Espírito, quem gerou vocês no evangelho fui eu. Eu fiz com que vocês, através do sacrifício de pregar o evangelho que eu tenho tido, vocês possam ser salvos. Então, glorifiquem a Deus por vocês terem sido salvos através da pregação do evangelho, através da minha vida. É disso que Paulo está falando. Versículo 16. Portanto, suplico-los que sejam meus imitadores. Pai geralmente quer que os filhos imitem, né? Porque o pai geralmente é mais maduro. Então, Paulo está pedindo para ser seu imitador, porque Paulo já tem uma bagagem espiritual, ele pode ser seguido, ele já tem mortificado a sua carne muitas vezes. Estou terminando, gente. Só vou terminar esse capítulo porque ele só fala sobre isso. Então, Paulo sabe do que ele está falando, por isso que ele está pedindo para ser imitado. Paulo já tem mortificado muito a sua vida, Paulo já tem deixado ser transformado pelo Espírito Santo, Paulo já tem levado a sua vida no madeiro mesmo, carregado a sua cruz diariamente. Então Paulo está dizendo, me imitem, porque vocês terão então uma vida de santificação e de mortificação ao mesmo tempo. Nós vamos chegar juntos naquele dia na presença do Senhor e vamos ser então reconhecidos como aqueles que venceram, foram até o fim.
Ele diz assim, versículo 17: Por esta razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então ele está dizendo assim, eu estou enviando vocês, eu não posso ir agora, mas eu estou enviando Timóteo até vocês para que ele lembre os ensinos, ele lembre a sã doutrina, ele lembre tudo que eu tenho falado aí para vocês pessoalmente, que parece que vocês esqueceram. Então, Timóteo tem sido um fiel irmão em Cristo, filho de Paulo, e ele então está sendo enviado nesse momento lá para Corinto com essa carta, para que ele relembre esses irmãos a respeito desses ensinos, a respeito da doutrina, a respeito daquilo que eles precisam corrigir, ok? 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eu gosto muito desse versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Gente, alguém que se diz muito espiritual, alguém que se diz o bambambam no reino de Deus, mas não demonstra isso em poder na pregação do evangelho, para mim é só mais um arrogante de Corinto. O que eu quero dizer com isso? É alguém que se diz o muito espiritual, mas fica só no blá blá blá, na pregação bonitinha, no evangelho de mamão com açúcar, mas o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus não acontece. Essa pessoa não demonstra, através de realmente manifestações do poder de Deus, o evangelho que ele tem pregado. Então, quando eu falo sobre cura, mas eu não imponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados, só é blá blá blá. Jesus cura, ok. Então segue o que Jesus disse. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é manifestação do poder, ok? Então, beberão coisa mortífera e isso não te fará mal. Aí a pessoa fica assim, não, eu não posso beber uma bebida que eu não sei de onde veio. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? A manifestação do poder de Deus não está acontecendo na vida da pessoa. Ela está falando palavras que ela aprendeu, que ela estudou, que ela montou esboços para pregar, mas a manifestação do poder de Deus não está acontecendo, como era na vida de Pedro, como era na vida de Paulo, como era na vida de outros homens e mulheres ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Nós conhecemos muitos homens e mulheres que realmente tinham a manifestação do poder de Deus no momento que eles estavam pregando o evangelho, no momento que eles se diziam realmente servos do Deus Altíssimo e estavam ali no encargo de salvar vidas. É disso que Paulo está falando. Corinto, igreja de Corinto, irmãos que se acham alguma coisa, os arrogantes aí do evangelho. Eu não quero saber de palavras, eu quero saber da manifestação do poder de Deus através da sua vida. Jesus está sendo manifesto, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo salvas através do evangelho que você tem pregado. Glória a Deus, eu vou parar para te ouvir, Paulo está dizendo. Agora, se é só blá blá blá, se você fala e nada acontece, você não passa de um arrogante na fé. E eu tô indo aí, Paulo está dizendo, e eu quero ver então a manifestação desses arrogantes. Gosto muito dessa passagem, gente. Por quê? Gosto de Corinto. Porque Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, igreja, parem com essa bobagem de achar que um é melhor do que o outro. Vocês se acharem o bambambam espiritual. Nós estamos no mesmo caminho, trilhando santificação e edificação do mesmo corpo. Então nós precisamos ser corpo e manifestar o chamado que Deus tem colocado nas nossas vidas. Assim a gente não vai querer ser maior do que ninguém, porque o pé não pode dizer, nós vamos chegar lá. Amém, queridos? Quem pode orar para mim aí, por favor, para eu descansar um pouquinho a voz aqui, falar demais e a gente finaliza a aula em nome de Jesus. Pode abrir o áudio aí, por favor, e orar. Fica todo mundo quietinho, ô glória.
Vamos orar, irmãos. Vamos orar para a gente terminar. Deixar vocês descansarem e descansar também. Jesus, muito obrigada, Pai, por essa aula. Muito obrigado por essa quinta-feira. Muito obrigada por esse feriado, Deus. Hoje nós passamos o dia descansando em família, às vezes passeando. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor já fez nesse dia por nós. E obrigada por estarmos aqui, Senhor, nesse momento, mais uma vez, comendo e bebendo desse pão vivo que está na nossa frente, que é a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque cada dia os nossos olhos, as escamas dos nossos olhos vai caindo e nós vamos conseguindo enxergar um pouco mais de Jesus na palavra. Nós conseguimos encontrar muito mais, Senhor, do Senhor nessa palavra. E assim isso vai sendo água viva para nós, isso vai sendo rema no nosso espírito, isso vai sendo transformação de vida para nós, Pai. Nos ensina a construir, Senhor, um edifício maravilhoso para o Senhor na nossa vida, que o nosso corpo, que a nossa alma e que o nosso espírito estejam totalmente santificados para a sua volta, que nós estejamos sendo templo do Senhor, Pai, na sua volta, com um edifício construído, muito bem construído. Obrigada, Jesus, por essa aula e obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí. E se alguém estiver precisando descansar, bom descanso, boa noite. Quem vai trabalhar amanhã, ótimo dia de trabalho, como eu vou. Glória a Deus, Deus abençoe. Quem vai descansar, bom descanso. E quinta-feira nós estamos aqui, se Deus quiser.